Simplesmente, enquanto o MCU desistiu de Kang, o Conquistador, a animação de X-Men 97 provou em apenas um episódio o quão assustador esse vilão pode ser. Mano, e o plano dele é simplesmente bizarro. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, eu sou o Beto e hoje a gente precisa lavar uma roupa suja da Marvel, cara. Eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Passamos os últimos anos no cinema ouvindo que Kang era a grande ameaça. Parecia que ele ia fazer acontecer e perto dele o Thanos seria uma piada. Aí veio Quantumania e simplesmente o cara perdeu para um exército de formigas comunista. Sim, engula esse detalhe. Logo depois, por problemas nos bastidores e decisões criativas questionáveis, outras nem tanto, o estúdio simplesmente jogou a toalha. Decretou a morte do arco do vilão no cinema e chamou Robert Downey Jr. para salvar o barco com o Doutor Destino. Mas o mais legal, velho, é que aí vem a equipe de X-Men 97 e decide dar uma aula. Em menos de 5 minutos de tela, eles entregaram o Kang que os quadrinhos sempre quiseram fazer você ver. Ameaçador, calculista, interligando o multiverso com um plano de escala cósmica. É um absurdo. Mano, o que a gente viu nos cinemas parecia que foi escrito por uma criança. Tirando, claro, a segunda temporada de Loki. Ali aquele Kang é de elite, tá ligado? E no vídeo de hoje vamos quebrar o episódio 4 e entender como uma animação retrô humilhou a maior franquia de Hollywood na construção do maior viajante do tempo da cultura pop. Então galera, já esmaga o dedão nesse like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E vamos logo para o que interessa. O grande trunfo do quarto episódio começa na forma como eles introduziram o conceito de variantes. Sem precisar de 3 temporadas de uma série inteira ou monólogos chatos pra caralho sobre. Quando os X-Men são jogados no passado, no Egito Antigo, ele se depara com o faraó Ramatut. Para quem não está safo dos quadrinhos, o Ramatut é, historicamente, a primeira variante de Kang a aparecer nas HQs, lá na década de 1960, nas revistas do Quarteto Fantástico. E é aqui que está a genialidade dos X-Men 97. A velocidade e a precisão cirúrgica de um diálogo em poucos segundos. A série conseguiu costurar o que o público geral demorou anos para entender no cinema. O vilão vira simplesmente e joga na mesa todas suas identidades. Ele é Nathaniel Richards, o cientista brilhante do futuro. Ele é Victor Timely, o inventor do passado. E ele é Ramatut, o rei do Egito. E ele é Kang, o conquistador. Cara, o cara botou banca toda aqui na mesa, tá ligado? E se vocês perceberem, galera, o roteiro usa uma frase que define perfeitamente a existência dele. Ele descreve a si mesmo como ecos de quem eu poderia ser. Porra, isso aqui é bom demais, velho. Aquele ponto do tempo no Egito é o eixo onde o passado, o presente e o futuro dançam juntos. E o que vai desbancar o apocalipse também. E olha a diferença da abordagem. No cinema, a Marvel tentou nos convencer de que Kang era perigoso, mostrando um coliseu cheio de variantes, pulando e gritando feito uma torcida de futebol. Ali, ele ficou parecendo um bando de clone sem personalidade nenhuma, tá ligado? Já na animação, a parada é pura inevitabilidade intelectual. O cara usa tecnologia que inspira o próprio cérebro do professor Xavier para subjugar mentes. Ele não precisa gritar. Galera, ele sabe que é o senhor do tempo. A animação respeita a inteligência do espectador. Não perde 40 minutos explicando o que é o multiverso. Joga o vilão na sua forma mais pura e deixa ações falarem por si. Mas o que realmente
leva esse episódio ao nível absurdo e bizarro é o plano do próprio Kang no MCU. Qual era o grande objetivo dele em Quantumania? Lógico que era sair do reino quântico porque ele foi exilado lá pelas suas próprias variantes. Era um plano de fuga iminente, uma motivação de sobrevivência, tá ligado? Mas olha o nível de audácia desse Kang de X-Men 97. O cara simplesmente viajou de volta ao Egito Antigo com um objetivo extremamente ambicioso, velho. Ele queria interceptar a chegada de Anson, o pesquisador, que é um fodástico celestial, tá ligado? Um dos deuses literais do universo Marvel. E para que ele queria isso, você me pergunta? Para roubar a tecnologia cósmica e a semente da morte do celestial, antes de Ensabarnu, o Apocalipse, colocasse as mãos, tá ligado? Cara, pense na escala disso aqui por um momento. O Kang não quer apenas conquistar uma linha temporal usando suas arminhas do futuro. Ele quer hackear os engenheiros do universo. Ele sabe que os celestiais são jardineiros do cosmos e que foram eles que implantaram os genes mutantes há milhões de anos atrás. E se o Kang consegue absorver o poder do celestial dentro daquela nave, ele não seria apenas um conquistador. Na verdade, ele se tornaria um deus literal capaz de reescrever a história humana desde a sua fundação sem que ninguém pudesse trocá-lo. E isso dá uma imponência assustadora, velho. Ele está jogando xadrez em 4 dimensões com forças mais antigas da existência. E o mais louco é que o plano dele dá quase certo, tá ligado? Eles só falharam porque os X-Men e o próprio Apocalipse são anomalias que colidiram no mesmo tempo, no mesmo temporal dele. E tudo isso nos leva à mensagem mais sombria e pessimista que o episódio deixa para os X-Men. Algo que o cinema nunca teve coragem de gravar com tanta força, de cravar com tanta força lá ele. A série consegue estabelecer um cenário total de desesperança. Os heróis conseguiram impedir o Kang de roubar o poder celestial. Sim, mano, mas a que custo? Ao fazerem isso, eles acabam criando um apocalipse clássico e indestrutível que conhecemos no presente. O episódio deixa claro que o universo dos X-Men é incurável. Quando se trata dessas forças, tá ligado? Existe um luto eterno de opressão. Nas palavras implícitas do próprio roteiro, não há escapatória. Ou o mundo cai diante da tirania tecnológica de Kang, ou ele simplesmente é destruído pela filosofia de sobrevivência do mais forte do Apocalipse. E repare como a animação constrói essa dualidade. O Kang bate em retirada, bota seu traje clássico dos quadrinhos e diz apenas: "O tempo dirá". Ele não perdeu na verdade aqui, tá ligado? Ele apenas recuou para jogar outra rodada em outro século. E o cara é apelão demais. Enquanto isso, mano, o Magneto é brutalmente vaporizado tentando conter a destruição de um buraco negro. Que cena, mano. No cinema, tentaram nos vender a ideia de que Kang era perigoso, fazendo os personagens falarem: "Ah, ele matou muitos Vingadores". Mas aqui em X-Men 97, a gente sente o peso da ameaça dele na pele. O cara constrói o status de manipulador, altera os eventos e sai de cena deixando um rastro de morte e a certeza de que, não importa quantos heróis façam, o tempo sempre pertence ao conquistador. E isso me arrepiou demais, velho. Esse episódio foi um tapa na cara da divisão da Marvel. Provou que você não precisa de um orçamento de 300 milhões de dólares, computação gráfica cansada ou contratos multimilionários para fazer um vilão funcionar. Você só precisa de respeito pelo material original e de uma escrita verdadeiramente dramática e perigosa para os heróis. O Kang do cinema pode ter morrido na praia, mas o Kang das animações se consagrou como uma obra-prima de vilania em minutos de tela. E vocês, o que acharam dessa aparição do Kang Ramatuchi nesse episódio? Vocês acham que o cinema deveria ter seguido essa pegada mais sombria e mitológica, ou o arco dele nas telonas já estava condenado de qualquer jeito? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Também quero saber daquela cena pós-crédito do Wolverine e o Capitão América. O que vocês acham? O que vem por aí é a busca do Adamantium, um vilão novo? Deixe aqui suas teorias aqui embaixo, também quero saber. E que bom que você chegou até aqui. Se chegou, se inscreve, curte o vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tamo junto.